A administração de um placebo revela os efeitos dos fatores psicossociais que normalmente estão emaranhados com os efeitos espaciais do tratamento ativo. Então, ó, tá vendo o efeito psicossocial vindo aí? A resposta placebo pode variar amplamente de uma analgesia para uma melhora na performance física e até mudanças em fenômenos inconscientes, como batimento cardíaco ou produção de neurotransmissores e hormônios. Na dor, há a produção de neurotransmissor que são opioides do nosso corpo. Serotonina, endorfinas e por aí vai. Um efeito placebo normal pode contribuir em mais de 40% da eficácia de qualquer forma de tratamento, em especiais em indivíduos emocionalmente tensos. Hoje no mundo, o Brasil é primeiro lugar em nível de ansiedade, quarto lugar em nível de estresse. Então o efeito placebo aqui tem uma grande importância. Dando continuidade, agora a gente precisa falar um pouquinho mais sobre a ansiedade, como avaliar e esse dilema do ovo ou da galinha. Quem veio antes? A ansiedade ou a DTM, a dor? Meu paciente tem DTM porque ele teve uma ansiedade. Ou, meu paciente está com dor, está com DTM, e aí ele vai ter ansiedade, ele vai ser mais ansioso. Quem vem primeiro? E aí a gente precisa saber um pouco mais sobre isso. A nossa forma de pensar hoje em dia, já falei isso na nossa última ATM Flix, que eu falei sobre acupuntura. Só para vocês entenderem, o ATM Flix é uma aula especial que acontece toda segunda-feira ao vivo aqui comigo, e essa aula ela fica disponível por mais ou menos uma semana, mais ou menos 7 dias. Depois ela sai do ar e ela vai exclusivamente para dentro da minha formação online, do meu curso online, tá? Então é exclusivo para os meus alunos. Mas vocês podem ver gratuitamente por uma semana, então aproveitem essas aulas para ver toda semana, segunda-feira. Se você quer ver o replay, daí você precisa vir para nossa formação online, entrar com a gente aqui na maior grupo de dentistas inteligentes que existe. Então eu falei no ATM Flix passado, que já saiu do ar, sobre a acupuntura. Eu falei um pouco desse método, esse modelo de pensamento que a gente tem hoje em dia na nossa odontologia atual, medicina ocidental, que é um método cartesiano, onde onde uma lesão específica no corpo é experimentada como dor pelo cérebro, ou seja, tem a parte biológica, lembra que eu falei da parte biopsicossocial? Aqui o método cartesiano é biológico. Eu tô tendo dor na mão porque eu lesionei um nervo da mão, tô tendo dor no rosto porque o meu músculo tá contraído e esse músculo contraído tá inflamado e essa inflamação tá causando dor. Tudo tem um mecanismo biológico, tudo tem uma explicação, e o método cartesiano ele vem utilizar a razão para explicar tudo isso. Mas nós somos seres não somente biológicos, somos seres psicológicos e sociais. Temos um modelo biopsicossocial, onde o dano tecidual, a psicologia e fatores ambientais interagem para determinar a experiência da dor. E nós somos seres sociais e psicológicos. E a ansiedade, ela está aí envolvida nesse fator, nesse paciente que a gente está atendendo. A ansiedade ela é caracterizada, então definida por comportamentos cognitivos, somáticos, no sentido que somam, amplificam as características emocionais e comportamentais do meu paciente, que vão produzir medo, vão produzir preocupação. Tem até uma frase que diz, ansiedade é o excesso de futuro e depressão é o excesso de passado. Mas ansiedade é o excesso de amplificação desses fenômenos aí comportamentais, principalmente catastrofização, hipervigilância e medo. Medo com o futuro, medo com o que vai acontecer, medo de ficar doente, tá? Ansiedade é um importante mediador nas funções cognitivas, onde a gente avalia catastrofização, hipervigilância e medo na exacerbação de experiências de dor aqui para o nosso lado. Olha só, a Bruna Neves botou ali no chat, agora que eu vi, o nosso emoji de cérebro. Muito bom, a Bruna já faz parte. A Bruna já é das turmas antigas, dos grupos antigos. Toda vez que você aprender uma coisa nova aqui, ou você tiver um insight diferente, lembra de colocar o nosso emoji
comum, que é o emoji da comunidade nossa aqui, que é o emoji de cérebro. Coloca ali no chat, quer dizer que você teve um insight, teve um aprendizado novo, aprendeu alguma coisa nova, ou apenas está feliz em compartilhar alguma coisa aqui com a gente. Então coloca o emoji de cérebro para unir a nossa comunidade aqui de dentistas inteligentes. Estão sempre aqui a mais, dando sempre a mais para os nossos pacientes. Então, gravem essas palavras: catastrofização, hipervigilância e medo. E essas palavras, elas nos ajudam inclusive, a medir, mensurar o meu paciente. Hoje, existem 3 ferramentas que você pode avaliar a catastrofização do seu paciente, a hipervigilância e o medo do seu paciente. E aí eu compartilho com vocês esses 3 questionários aqui. Para quem é meu aluno, meus alunos são muito mimados, né? Eles têm tudo de mão beijada. Os meus alunos, eles têm o meu livro. E o meu livro, não é vendido separadamente, é só para os meus alunos. E eles têm lá, dentro do livro, os questionários que eu tô falando aqui para vocês, tá? E aí tem lá a pontuação dos questionários, ansiedade, depressão, catastrofização, hipervigilância. E é um livro bem bonitinho, gente. Ele é todo desenhado, ele é feito por um design especialista. Olha só que coisa legal. Bora lá. Então, os alunos podem acessar dentro do livro esses questionários aqui, tá bom? Se você não é aluno, dá uma pesquisada lá no Google que você consegue encontrar também, tá? Escala de pensamentos catastróficos sobre dor é um questionário de 10 a 15 questões que vai ajudar a ver o paciente que tem catastrofização. O que é catastrofização? Fazer paciente dramático, exagerado, fazer tempestade em copo d'água, sabe? Paciente canceriano. Signo de câncer é o mais dramático de todos. Catastrofização, brincadeira, tá? Mas é mais disso. O paciente que exagera. Ai, meu Deus, essa dor aqui é a pior dor do mundo, eu não consigo mais viver. Ele exagera, ele é hiper, né? Ele catastrofiza. E a gente tem como ver isso através de questionários. Hipervigilância, tem um questionário específico de vigilância. Medo, que tem um chamado PAS, Pain and Anxiety Symptoms Scale. O meu inglês aqui, super bom. A escala de ansiedade relacionada ao medo também. Mas eu discuto principalmente nós dentistas que trabalhamos com oclusão, ali dente, a gente precisa ficar atento principalmente à hipervigilância. Hipervigilância é um hábito perceptivo. Olha que interessante, está até destacado. É um hábito perceptivo, ou seja, é a percepção do meu paciente. Semana passada eu dei uma aula de zumbido para o meu grupo de alunos, né? Eu tenho um grupo de alunos, quem faz parte dos meus grupos online, no meu formação online, e eu dei uma aula, a gente tem sempre um encontro assim, e eu dei uma aula sobre zumbido. Foi muito legal essa aula. Bem, quem estava aí, que puder falar, se viu a aula, foi ótimo. E nessa aula, a gente fala que o zumbido, ele é uma percepção. Então, zumbido é uma percepção do meu paciente. Então, estar percebendo que eu estou tendo zumbido é um sintoma de percepção. Eu estou ali percebendo que eu tenho zumbido. E muito do tratamento que a gente aprendeu na aula, que é a modulação desse zumbido para baixo, é tentar parar de perceber o zumbido. É tentar enganar o cérebro que não, eu não posso ficar o tempo todo pensando nesse zumbido. Se eu fico o tempo todo pensando que está no zumbido, tu começa a escutar esse zumbido mais. Sabe? Nossa, o zumbido tá alto, tô escutando. Ai, tá muito alto, tá escutando. Ele percebe o tempo todo que tem mais. É uma percepção. E faz parte do tratamento da modulação do zumbido isso, a pessoa distrair-se, que a gente usa uma música, uma frequência de música específica, distrair-se para diminuir aos poucos o zumbido. Perdendo a voz. Comparando aqui com a hipervigilância, também ele é um hábito perceptivo. É uma coisa que o paciente fica o tempo todo ali percebendo o que está acontecendo. Alerta, sabe? Ansioso, alerta. Onde está? Que envolve a amplificação de uma variedade de sensações aversivas e não apenas dolorosas. Um grande exemplo na odontologia é o paciente que
a gente faz uma restauração que tá um pouquinho áspera, não tá tão polida, ele reclama. Ele passa a língua ali e reclama. Aquele paciente que tá a restauração um pouquinho alta, não, tá muito alta essa restauração, tá muito incômoda. Ele sabe, hipervigilante oclusal. Chega até a ser a gente chama de paciente chato, né? Paciente chato, ele não para de falar disso, ele não para de perceber as coisas. É porque ele hiperpercebe. Ele percebe muito as coisas aqui, tá bom?